A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido irmão, tempos difíceis virão. Saber o futuro é um desejo da humanidade. Bom seria que nós pudéssemos olhar para o futuro, saber o que vai acontecer de ruim e evitar que aquilo aconteça. Na verdade, a Bíblia nos fala o que vai acontecer no futuro. E o que a Bíblia nos diz é que virão tempos difíceis sobre a face da terra, justamente porque o homem tem virado as costas para Deus. Mas nem por isso a mensagem da Bíblia é uma mensagem de pânico, de medo, porque existe uma maneira de nós escaparmos desse futuro tenebroso e terrível que vai vir sobre o planeta Terra. Tempos difíceis virão, isso é uma verdade. A Bíblia nos revela que Deus ele tem um plano para a humanidade. Desde o momento em que o homem pecou, Deus declarou, o homem e a mulher pecaram, Deus declarou a Eva que do seu descendente levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus já planejava enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados e nos salvar da condenação eterna. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ele foi rejeitado por uma grande maioria de judeus, hoje ele é aceito por grande parte da humanidade, e ele falou que voltaria, ele falou que o tempo que antecederia a sua vinda seria um tempo de muita tribulação, de muita aflição, e Jesus profetizou um período de angústia nunca visto na história da humanidade. Olha, a humanidade já passou por peste bubônica, já passou por 2 guerras mundiais, por períodos de recessão, períodos difíceis, mas virão tempos mais difíceis do que o que já aconteceu no passado. É isso que o nosso Senhor Jesus fala. Eu quero convidar você a ouvir uma série de exposições bíblicas, de pregações sobre o que a Bíblia fala do futuro, sobre o que está para acontecer. Não é a primeira vez que o mundo vive a expectativa de um juízo divino. Isso aconteceu nos tempos de Noé. Houve um dilúvio que varreu a vida da terra, né? Só se salvaram 6 pessoas. Eu acho que nós vivemos algo semelhante hoje. O nosso futuro será um futuro de muita dificuldade. Mas aqueles que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados, assim como Noé, vão ser livres das tragédias que estão para acontecer. Pegue a sua Bíblia e abra comigo. Vamos ler o sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, o capítulo 24. Vamos ler, irmãos. Esse aqui é um dos textos escatológicos principais das Sagradas Escrituras. E nós vamos ler ele. Mateus capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 3. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dizei-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Meu querido irmão, o próximo evento profético que está para acontecer no cronograma divino é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, depois virá a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do milênio. Essa tragédia que há de vir sobre a humanidade, que é chamada de grande tribulação, ela será precedida por alguns sinais. E o Senhor Jesus aqui fala desses sinais que antecederiam a sua vinda. Na verdade, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi inaugurada a última etapa da história da humanidade. Lá em Hebreus a Bíblia fala que Cristo morreu e ressuscitou e nós já estamos nos últimos dias, na última etapa da história da humanidade. Eu só não sei dizer quanto tempo essa etapa vai durar, porque isso não foi revelado. Não foi revelado o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Eu quero, nesse nosso primeiro momento de reflexão da profecia bíblica, falar sobre os sinais que Jesus falou, para que você perceba que é necessário estarmos alerta, é necessário que você esteja vigilante, esteja fiel, para que você possa escapar de tudo aquilo que há de acontecer com o mundo, dos juízos que há de vir sobre a humanidade. Nós vemos aqui, Jesus fala de acontecimentos no mundo político, Jesus fala de guerras e rumores de guerras. Isso ainda não é o fim, né? Então, a humanidade não fica sem guerra. A Síria é um país que está em guerra, muitos outros países estão em guerra, agora nós estamos tendo guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso é sinal dos tempos. E quando a vinda de Jesus estiver se aproximando, esses sinais vão se intensificar. Eu acho que eu não preciso de muito esforço para mostrar para você que as guerras estão presentes na nossa época, sempre estiveram, e elas vão se intensificar. Eu fico imaginando, né, se nós tivéssemos uma guerra hoje, com o poder bélico que as nações têm. Há um tempo atrás, durante a Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo vivia o terror, o medo de que houvesse uma guerra entre essas duas potências, porque as armas que elas têm são realmente de muita destruição. Então, esse período que antecede a vinda de Jesus será marcado por guerras.
Jesus fala aí também de catástrofes, né, de terremotos, de sinais no céu. Então isso tem acontecido. Há pouco tempo atrás aconteceu um grande terremoto no Haiti e muitos brasileiros que ali estavam também morreram. Aconteceu agora um terremoto na Síria, então as catástrofes elas vão estar presentes e vão se intensificar. É o que o nosso Senhor Jesus aqui falou. O nosso Senhor Jesus ele fala de acontecimentos no mundo religioso, o surgimento de falsos profetas, como tem se vendido a fé hoje em dia, como as pessoas hoje se deixam levar por falsos pastores, por heresias que são, na verdade, produzidas pelo inimigo. Olha, meu querido irmão, a multiplicação dos falsos é uma estratégia do inimigo para que você desacredite da verdade. Hoje tem muita gente que chega e pergunta para a gente, olha, tem tanta igreja, qual que é a verdadeira? Então as pessoas estão desconfiando de Deus e da Bíblia porque os falsos têm se multiplicado. Você imagine a seguinte situação, você está com uma nota de R$ 200, que é difícil da gente pegar, né, irmãos? Principalmente eu não tenho pego muito dessas notas. E do Lobo-Guará, que é a nova, aquela nova. E ela é verdadeira, mas você escuta no rádio que está cheio de nota falsa de R$ 200. E aí você começa a duvidar que essa nota sua verdadeira, que está na sua carteira, você começa a achar que ela é falsa. Então muita gente não quer mais ler a Bíblia, não quer saber de igreja, porque essa estratégia do inimigo ela acontece hoje. Então, você vê que o cenário que Jesus profetizou, ele está acontecendo. Ele acontece, ele está acontecendo. Você precisa estar firme diante de Deus para que a segunda vinda do Senhor não pegue você de surpresa. Noé viveu antes de uma tragédia. Mas por que a tragédia não atingiu Noé? Sabe, meu querido irmão, a Bíblia não é o único livro que conta a história de uma inundação gigante. Essa história de inundação gigante é contada, está registrada na historiografia de outros povos. Os geólogos conseguem verificar que a Terra passou sim por uma grande inundação. É verdade aquilo que aconteceu. Mas por que Noé escapou dessa tragédia? E essa tragédia veio porque os homens estavam desobedecendo a lei de Deus. Deus viu que todo o plano do homem era mau, o coração do homem era mau, então Deus quis trazer juízo. Aqui nós entramos num outro sinal que Jesus falou, que é esfriar o amor das pessoas. Hoje você não acha um celular de última geração no lixo, mas você está achando criança no lixo. O amor está se esfriando. Paulo fala que no final dos tempos os homens seriam arrogantes, egoístas, amantes de si mesmo, irreverentes a pai e mãe, e isso está acontecendo. É tempo de estarmos vigilantes. Eu quero convidar você para refletir sobre as profecias bíblicas. Hoje nós estamos falando do sinal dos tempos, dos sinais que precederiam a vinda de Cristo. No nosso próximo áudio nós vamos falar do arrebatamento, que é o próximo evento escatológico que está para acontecer. Eu quero terminar essa minha fala lendo o Evangelho de Lucas. Você precisa fazer como Noé, para que você escape desses dias terríveis que vão vir. Noé estava obedecendo a Deus, ele estava construindo a arca. Muitas pessoas achavam ridículo o que Noé fazia, riam de Noé até o dia em que Noé entrou na arca. Tem gente achando que, talvez ouvindo as minhas palavras aqui, mas aí está um profeta de tragédia, né? Aí está um fanático. Eu quero dizer para você que é cético, que diz que a ciência é que fala a verdade, que antigamente o Apocalipse, né, ele era predito pelos profetas. Hoje os cientistas também estão prevendo tempos difíceis para a humanidade, porque está poluindo o ar, pode faltar água. Então você veja que hoje você que crê na ciência também tem que estar preocupado com o seu futuro. O que você pode fazer
para escapar. Se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus disse lá em São João 14, do 1 ao 3, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então essa é uma promessa que o Senhor deixou aos seus discípulos, de nos buscar e nos tirar desse mundo. Então, Lucas 21, o versículo 29 diz assim, foi Jesus, depois do sermão profético, na versão de Lucas, ele contou uma parábola. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O que você tem que fazer? Jesus falou aqui, olha, tome cuidado para que o seu coração não esteja carregado de libertinagem, de bebedeira, de ansiedade pela vida, preocupação. Seu coração esteja carregado de preocupação, de imoralidade sexual, de embriaguez, porque é o mal da nossa época. No tempo de Noé, a terra estava cheia de violência, os homens eram carnais, e Noé não. Noé temia o Senhor. Por isso o Senhor o livrou da tragédia que aconteceu e assolou o mundo antigo. Você pode ser livre dessa tragédia. E se você crê em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados. O crente que está aí bambeando, fraquinho, firma com o Senhor. Está desviado, volte antes que Jesus volte, porque o tempo está se cumprindo. Amém, irmãos? Quero convidar você para ouvir meu próximo áudio, que vai ser sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, tem misericórdia de nós, dai-nos força para prosseguir, tendo fé, Pai, possamos ser como Noé, construir a arca, obedecer a Ti, para que aquele dia não nos pegue de surpresa como pegou o mundo antigo, Senhor. Eu te agradeço porque tem mostrado através da Sua palavra o que há de acontecer, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa todos os irmãos, é que eu te peço em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja.